Quando o governo alemão autorizou a entrega de cerca de 50 tanques Flak Panzer Gepard para a Ucrânia em abril de 2022, jamais poderia ter previsto o quão importantes eles se tornariam na batalha do país contra a Rússia. Afinal, a Alemanha já havia descartado e desativado o Gepard mais de uma década antes. Ele foi desenvolvido na década de 1960, entrou em serviço na década de 1970 e acabou sendo substituído em 2010. Para Berlim, esse era um equipamento antigo e obsoleto, com pouco valor restante a oferecer. Então a Ucrânia colocou as mãos nele e conseguiu transformar esse tanque de décadas em um verdadeiro monstro. Para entender essa reviravolta notável, é importante primeiro compreender o que é o Gepard e do que ele é capaz. O Flak Panzer Gepard, ou Guepardo, é um canhão antiaéreo autopropulsado para operar em qualquer clima, um SPAG. Isso significa que, diferente dos tanques de batalha principais, feitos para combates diretos com outros tanques e veículos blindados, o Gepard foi projetado apenas para enfrentar aeronaves inimigas, como aviões de baixa altitude e helicópteros. A ideia para o Gepard surgiu na década de 1960, quando o exército da Alemanha Ocidental, ou Bundeswehr, percebeu que os sistemas antiaéreos existentes, como o M-42 Duster dos Estados Unidos, estavam gradualmente se tornando obsoletos. Aviões de ataque ficavam mais rápidos e ágeis, enquanto helicópteros de ataque se tornavam uma ameaça crescente. A OTAN precisava de sistemas mais móveis, precisos e capazes de acompanhar tanques e veículos blindados no combate para enfrentar aeronaves inimigas, em qualquer terreno ou condição climática. Assim, duas equipes de desenvolvimento formadas por empresas europeias, como Rheinmetall, AEG, Krauss-Maffei e Oerlikon, iniciaram um trabalho para substituir o Duster. Diversos protótipos foram testados antes da decisão final da Bundeswehr. O projeto vencedor usou o chassi do tanque Leopard 1, mas, em vez do tradicional canhão de alma raiada L7A3 L52 de 105 mm, visto em um Leopard 1 padrão, o Gepard foi equipado com um par de canhões automáticos Oerlikon KDA de 35 mm, capazes de disparar até 550 tiros por minuto. Sob o capô, o Gepard tinha um sistema computadorizado de controle de tiro, que engajava alvos autonomamente e dispunha de radar de busca e de acompanhamento. A produção em massa começou em meados dos anos 1970, com a construção de centenas de Gepards, incluindo o padrão alemão e o CACA-1 holandês, equipado com um radar diferente. Enquanto muitos desses tanques seguiram em serviço na Bundeswehr e nas forças holandesas por anos, centenas foram enviados para outros países da Europa e também para a Bélgica, o Chile e a Romênia. Durante a Guerra Fria, para a qual foi projetado, o Gepard tornou-se amplamente visto como um dos sistemas antiaéreos mais eficientes do mundo, e não é difícil entender o motivo. Ele oferecia inúmeras vantagens em relação aos sistemas antiaéreos já existentes. A primeira, e talvez mais importante, era sua mobilidade. Ao contrário dos canhões antiaéreos rebocados, que precisavam ser transportados de um lugar para outro por outros veículos, o Gepard tinha a capacidade de se locomover de forma independente. Construído sobre a base do Leopard 1 e equipado com um motor MTU de 10 cilindros multicombustível, ele era capaz de atingir velocidades relativamente altas em estrada, de até 40 milhas por hora ou 65 km por hora, além de contar com um alcance operacional de cerca de 340 milhas ou 550 km. Isso permitia que ele acompanhasse outros tanques e veículos blindados, e mesmo em terrenos difíceis, não era um sistema que atolava facilmente na lama. Ele podia ir aonde o restante da tropa fosse, sem ficar para trás ou exigir cuidados e assistência especiais. Além disso, o Gepard tinha a vantagem de ser um sistema antiaéreo autossuficiente. Isso era único na época, pois a maioria das defesas aéreas tinha componentes separados, como veículos de radar e postos de comando. O Gepard reunia tudo em um único veículo: radar de busca, radar de acompanhamento, canhões, munição e controle de tiro. Sua tripulação podia detectar, identificar, rastrear e engajar alvos quando fosse necessário, sem precisar se comunicar com outras equipes ou depender de outros recursos. O Gepard também ficou conhecido por seus tempos de reação impressionantes. Ele podia travar o alvo e abrir fogo em questão de segundos. E quando você está lidando com a possibilidade de aeronaves de ataque voando baixo e em alta velocidade, ou helicópteros de ataque surgindo repentinamente no horizonte, esse tipo de rapidez faz diferença. Em potência e desempenho, o Gepard também se destacava muito acima de muitos contemporâneos.
Ele ostentava não apenas um, mas 2 dos melhores canhões antiaéreos da época, permitindo disparar impressionantes 1.100 tiros por minuto no total. Com alta precisão e alcance de vários quilômetros, esses canhões lançavam uma parede de projéteis, tornando o céu uma armadilha mortal para pilotos soviéticos que se aproximassem. Isso também fazia com que várias contramedidas antiaéreas soviéticas da época, como flares, bloqueadores de radar e sistemas de guerra eletrônica, não ameaçassem tanto o Gepard. Tudo o que ele precisava fazer era lançar dezenas e dezenas de projéteis em direção ao alvo, e teria uma chance acima da média de derrubá-lo. Era de muitas maneiras a arma perfeita para sua época. A resposta ideal para as aeronaves de ataque soviéticas, bombardeiros voando baixo e helicópteros de ataque como o Mi-24. Mas o tempo do Gepard acabou parecendo chegar ao fim. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, o ambiente estratégico já não era mais o mesmo. A Guerra Fria terminou, a União Soviética colapsou, e os tipos de ameaças para os quais o Gepard foi criado pareciam ter desaparecido. Grandes batalhas de tanques e ataques aéreos em massa pela Europa Central já não pareciam prováveis. E as principais forças militares do mundo começaram a focar mais no desenvolvimento de mísseis superficiais, criando sistemas de defesa aérea com alcance muito maior do que armas convencionais, como o Gepard. De repente, esse sistema antes referência mundial passou a parecer uma relíquia. Olhando para o futuro, estrategistas militares previam conflitos dominados por mísseis supersônicos e aeronaves de ataque que custam bilhões. Eles não viam espaço nesse tipo de campo de batalha para um canhão que pesava quase 50 toneladas, exigia sua própria equipe treinada e apoio logístico para operar, e também precisava de uma manutenção cara e extensa devido à sua complexidade mecânica. Berlim já não podia mais justificar manter e conservar uma frota relativamente extensa desses canhões antiaéreos, já que não esperava realmente precisar usá-los. Somava-se a isso o fato de que, durante os anos 90 e os anos 2000, a Bundeswehr estava quase exclusivamente focada em missões no exterior. Suas forças foram para lugares como o Afeganistão, para ajudar em operações de contra-insurgência e apoio à paz. Nesse tipo de cenário, não havia uma grande quantidade de caças inimigos e helicópteros de ataque para se preocupar. Então o Gepard parecia cada vez mais inútil. Como resultado, o inevitável acabou acontecendo. Em 2010, o Gepard foi oficialmente retirado de serviço na Alemanha. Ele foi substituído por algo bem diferente, o Wesel 2, um sistema leve de defesa aérea, que era um pouco mais rápido e significativamente mais leve e compacto, tornando-o muito mais fácil de transportar e implantar onde fosse necessário. Assim, muitos antigos Gepards ficaram esquecidos, destinados ao ferro velho ou exportação para países com orçamentos militares menores, que aceitavam equipamentos considerados ultrapassados na Europa Ocidental. Nos anos que se seguiram, a Alemanha chegou a planejar enviar alguns desses sistemas para o Brasil e para o Catar, para serem usados como medidas de segurança durante eventos como as Olimpíadas de Verão e a Copa do Mundo da FIFA. Então, a guerra na Ucrânia estourou. Inicialmente, a Alemanha foi criticada pela falta de apoio às forças de Kiev, com Berlim ganhando má fama por oferecer enviar apenas alguns milhares de capacetes para a Ucrânia pouco antes do início da guerra. Logo após, o governo alemão começou a considerar mais seriamente formas de ajudar o exército ucraniano a defender o país. E em 26 de abril de 2022, foi anunciado que dezenas de Gepards seriam enviados para Kiev, a partir dos estoques mantidos pelo fabricante alemão Krauss-Maffei-Wegmann. Desde então, a Alemanha forneceu pelo menos 55 dessas armas antiaéreas para a Ucrânia, que passaram a ser consideradas o melhor caçador de drones de todo o arsenal do país. Como? Como algo que era considerado obsoleto, de repente se tornou um dos elementos mais essenciais na maior e mais devastadora guerra do século XXI. Antes de responder, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. O motivo pelo qual o Gepard tem feito tanto sucesso nos campos de batalha da Ucrânia se resume a uma verdade simples e inescapável. As previsões estavam erradas. Quando os estrategistas militares da Alemanha imaginaram o futuro da guerra, eles previram um mundo em que os conflitos seriam decididos por mísseis ultra-rápidos e aeronaves de ataque, equipadas com algumas das tecnologias militares mais avançadas já inventadas. Eles não pensaram em drones. Eles não perceberam o enorme impacto que os veículos aéreos não tripulados, VANTs, teriam. A guerra na Ucrânia começou, e o mundo viu como drones podem ser devastadores, quando a Rússia lançou enxames deles sobre cidades e vilarejos ucranianos. Com o tempo, os drones se tornavam cada vez mais importantes. O Kremlin investiu muito nessa tecnologia, criou novas fábricas de drones e aumentou a escala e a intensidade de seus ataques.
A Ucrânia precisou buscar formas de se defender desses ataques, e o Gepard foi a opção mais eficaz. Meses após a chegada do sistema à Ucrânia, soldados de Kiev começaram a elogiá-lo por sua eficácia contra drones suicidas Shahed russos. Relatórios mostram que canhões Gepard abatiam dezenas de drones ao mesmo tempo, e alguns deles até conseguiram abater mísseis de cruzeiro russos. Com o tempo, a reputação do Gepard aumentou, e mesmo com a Ucrânia expandindo seus recursos de defesa aérea e criando uma das redes mais complexas do mundo, o Gepard seguia como talvez o elemento mais importante desse sistema. Os defensores da Ucrânia não precisaram modificar o Gepard para que fosse eficaz. Eles não precisaram adaptar esse equipamento supostamente ultrapassado com novas tecnologias para atualizá-lo aos padrões modernos. Eles o usaram conforme foi projetado, com grande efeito. E há 4 razões principais para esse sucesso. A primeira, e talvez a mais importante, é o custo. Muitos dos sistemas de defesa aérea ocidentais mais modernos e sofisticados são incrivelmente caros. Eles são caros não só para comprar, mas também para usar, pois muitos disparam mísseis interceptadores que podem custar centenas de milhares ou milhões de dólares cada. Os mísseis PAC-3 do sistema Patriot dos Estados Unidos custam cerca de 4 milhões de dólares cada. Esse tipo de preço pode ser justificado se você disparar um PAC-3 contra outro míssil de valor semelhante, destruindo-o no ar e salvando dezenas de vidas no processo. Porém, ao lidar com drones que custam dezenas de milhares de dólares e podem ser enviados em enxames com centenas de unidades, a equação financeira perde sentido. É por isso que as redes modernas de defesa aérea não podem ser compostas apenas por baterias de mísseis Patriot e sistemas sofisticados semelhantes, que lançam mísseis interceptadores caros. Países que querem proteger seu espaço aéreo contra drones precisam de alternativas bem mais baratas, e o Gepard atende a esse requisito. As munições de 35mm custam, segundo estimativas, apenas algumas centenas de euros cada, uma diferença enorme em relação ao preço multimilionário dos mísseis interceptadores. Isso permite que a Ucrânia dispare centenas ou milhares dessas munições para afastar enxames russos sem se preocupar em acumular uma conta impagável. E isso nos leva ao segundo grande benefício do Gepard, a disponibilidade. Isso inclui tanto a disponibilidade dos próprios sistemas quanto da munição que eles utilizam. A Alemanha já tinha dezenas desses sistemas disponíveis quando a guerra começou, por isso teve pouca dificuldade para obtê-los e enviá-los quase de imediato à Ucrânia. A munição foi mais desafiadora, pois a Suíça, sendo neutra, barrou a Alemanha de enviar projéteis suíços para Kiev e limitou outras transferências militares à Ucrânia, forçando Berlim a buscar alternativas. Felizmente, em dezembro de 2022, a maior empresa de defesa alemã, Rheinmetall, decidiu montar uma fábrica totalmente nova para contornar a proibição suíça. A fabricação de projéteis começou na primavera de 2023, e desde então, centenas de milhares de munições foram enviadas à Ucrânia. Isso é um contraste marcante em relação a muitos outros sistemas de defesa aérea e outros sistemas de armas que foram enviados para a Ucrânia por seus aliados ocidentais. Esses sistemas muitas vezes foram entregues em pequenas quantidades ou com munição limitada, porque simplesmente não havia quantidade suficiente disponível. Os mísseis usados no sistema Patriot, por exemplo, são tão caros de fabricar e tão requisitados em todo o mundo que a Ucrânia só conseguiu receber e usar uma quantidade relativamente pequena. É uma história parecida com outros sistemas, muitos dos quais foram enviados para Kiev, mas desde então ficaram parados, pois a munição que utilizam simplesmente não está disponível em quantidades suficientes. O país tem sofrido os efeitos dessa crise de escassez de munições, tendo que escolher quais sistemas usar e quais alvos atacar, além de depender mais fortemente de suas próprias defesas desenvolvidas internamente do que das fornecidas pelo Ocidente. A Rússia tentou se aproveitar, enviando enxames cada vez maiores de drones e salvas de mísseis contra a Ucrânia, esperando que o adversário não tenha defesas suficientes para detê-los. Felizmente, pelo menos no que diz respeito ao Gepard, há munição mais do que suficiente para atender às necessidades de Kiev. Claro, baixo custo e disponibilidade não importariam tanto se o Gepard realmente fosse capaz de fazer o que precisa fazer, eliminar drones. E isso nos leva à terceira vantagem desse sistema, seu desempenho. Anos após o início da guerra, há muitas evidências de que o Gepard é, em muitos aspectos, o maior matador de drones russos. Drones do Kremlin são baratos de produzir em massa, mas têm várias desvantagens claras. Eles são relativamente lentos, voam em baixas altitudes, têm assinaturas de radar perceptíveis e seguem trajetórias de voo relativamente previsíveis.
Isso os torna alvos ideais para canhões antiaéreos da era da Guerra Fria, como o Gepard. Os radares embutidos nos canhões rastreiam e detectam os alvos antes que os canhões os derrubem com rajadas curtas. Mesmo quando a Rússia envia muitos drones para saturar radares e sobrecarregar as defesas ucranianas, o Gepard lida surpreendentemente bem. Ele tem a capacidade de engajar vários alvos um após o outro, com excelente eficiência, e pode literalmente cobrir o céu com projéteis, tornando quase impossível para a maioria dos drones ir de um ponto a outro sem ser destruído no caminho. A alta cadência de tiro e grandes estoques de munição desses sistemas os tornam a contramedida ideal contra ataques de saturação da Rússia. Enquanto os sistemas de mísseis exigem longas preparações e recargas, os Gepards seguem atirando enquanto houver munição. Com isso, os Gepards podem ser colocados na linha de frente ou mais dentro do país, em torno de infraestrutura essencial como usinas de energia, instalações industriais, depósitos de munição e centros de transporte, vasculhando o céu em busca de qualquer sinal de atividade inimiga, pronto para atirar num piscar de olhos e defender os locais mais valiosos e estratégicos do país. O que nos leva à última vantagem do Gepard, sua mobilidade. Este é um conflito em larga escala. As linhas de frente se estendem por centenas de quilômetros em ambas as direções, e a Rússia bombardeia cidades e vilarejos em toda a Ucrânia, incluindo áreas a centenas de quilômetros da linha de frente. Isso faz a Ucrânia ter muito território para defender, precisando realocar seus principais ativos conforme mudam as táticas e prioridades. Felizmente, como é um sistema autopropulsado e não rebocado, o Gepard pode ir para onde for necessário. Diferente das instalações fixas, a Ucrânia pode mover esses canhões conforme necessário, defendendo cidades conforme a ameaça muda, protegendo infraestrutura crítica com base em informações de inteligência sobre ataques iminentes ou escoltando tropas rumo à linha de frente. Uma vez posicionado, o Gepard mantém forte presença defensiva pelo tempo necessário, enfrentando qualquer ameaça de baixa altitude em seu alcance. Até a Alemanha ficou tão impressionada com o papel do Gepard na Ucrânia que acelerou o desenvolvimento do programa Sky Raider, sistema de defesa aérea de curto alcance inspirado no Gepard, para proteger contra drones e munições vagantes. Agora você pode conhecer outra arma fornecida pelo Ocidente que voltou com força na Ucrânia neste vídeo, que analisa o sistema de mísseis Lapis assassino do Reino Unido. Veja este vídeo para entender a situação atual da guerra, com a Ucrânia em ascensão e a Rússia recuando em todas as frentes. Por fim, inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos mundiais.